Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os PDAs, os planos de atendimento que a gente faz durante a graduação, como fazer, o que são esses PDAs. Logo quando a gente entra na clínica a gente já ouve falar, né? Principalmente aqui na UFVJM, os professores cobram bastante. Esse PDA ele é assinado pelos professores, então exige um certo cuidado no momento de ser realizado. Então a proposta do vídeo de hoje é justamente desmistificar um pouquinho desse PDA e mostrar que ele não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo consegue fazer, e mostrar a importância dele, para que serve, tá? E o principal de tudo, né? Como que a gente faz. Então, bora lá descobrir como que é feito. Pessoal, então, bora descobrir como que funciona esse PDA que o pessoal tanto fala na clínica. O nosso PDA nada mais é do que o plano de atendimento. É uma sequência clínica que nós vamos estabelecer para aquele dia, para aquele procedimento que nós vamos fazer, independente da área, que vai servir de cola. Como assim? Nesse PDA, geralmente tem um passo a passo, de forma objetiva, tá? Não é um resumo para estudo nem nada, ele é bem objetivo mesmo, porém ele deve conter exatamente tudo aquilo que eu vou fazer e qual material que eu vou utilizar. Porque na hora que eu estou montando a minha mesa clínica, independente se é uma cirurgia ou não, eu preciso estar com tudo lá para evitar ter que ficar correndo atrás depois e gera um transtorno pro paciente, pra gente e para o próprio professor, que não vê isso com bons olhos, tá? Então é justamente isso, é para eu me preparar para o meu atendimento. Geralmente a gente cola esse PDA no refletor do equipo, porque durante o procedimento a gente vai consultando ele. Tá? Então às vezes a gente está fazendo uma resina, uma endo, acaba esquecendo um passo ou outro, bateu o olho no PDA, a gente já lembrou aonde nós estamos dentro daquele procedimento e qual que é o próximo passo, ok? Geralmente são informações básicas que são pedidas nele, independente de qual modelo de PDA que é, sempre serão as mesmas informações, que são, primeiro, a data, então que dia que vocês vão realizar esse atendimento, esse procedimento. O nome do operador, é a pessoa da dupla que vai atender de fato, tá? O nome do auxiliar. Nome do paciente, é sempre bom a gente colocar para evitar de, às vezes, confundir, chega lá no dia, vem um paciente, mas o PDA é de outro, não está aprovado ainda, tem toda essa confusão, tá? Alguns PDAs da nossa faculdade, eles podem vir com esse espaço de tutor. O que é isso? Quando a gente está lá no 7º ou 8º período, a gente tem um professor que fica responsável pela dupla. É feito por forma de sorteio, essa escolha desses tutores, tá? Mas é aquele professor que vai te guiar na escolha dos pacientes. A gente chama de pacientes eixo a partir do 7º período, porque são pacientes mais complexos, vão ficar com a gente o período todo, dependendo até no próximo período, porque eles exigem muita coisa. Eles levam de 3 a 5 áreas, para vocês terem noção. Então é paciente que tem dentística, que tem endo, que tem prótese, que tem cirurgia. Então o leque é gigantesco. Pério também é muito comum. Daí a necessidade de um tutor, que é um professor que vai conversar com você, que vai falar, olha, esse paciente não é bom para vocês, ele é muito complexo, ou não, esse paciente é excelente, parem por aqui, a gente vai fazer dessa forma, tá? É aí que a gente começa a ser treinado para ser dentista de verdade. Para o pessoal que ainda está começando a clínica, não tem necessidade de preencher essa parte daqui, tá? Até porque vocês ainda não têm tutores, mas eu quis só introduzir esse tópico para vocês não ficarem se perguntando o que seria esse tutor, tá? Vai chegar o momento de vocês. Em seguida, geralmente sempre tem pedindo a respeito do procedimento. O que eu estou indo fazer? Uma restauração de resina? Eu estou indo fazer um tratamento endodôntico? Uma raspagem supragengival, subgengival, uma cirurgia, uma exodontia do dente X, enfim, é o procedimento que eu vou fazer. Está muito linkado à área. Na nossa faculdade a gente tem um PDA próprio para algumas disciplinas, para algumas áreas, como o de cirurgia, por exemplo, o de pério também já tem padronizado, ambos ficam na clínica de cirurgia, no caso da UFVJM, do curso de odontologia. As de dentística geralmente ficam na clínica integrada, tá? E geralmente são os mesmos PDAs que a gente utiliza para prótese, para endo. Uma folha branca que você tiver e conseguir colocar essas informações, caso vocês não tenham o PDA no momento que vocês estiverem em casa, serve. O que vocês fazem? Chega lá no dia, grampeia o PDA em folha branca, folha 4,
Se for o caso, grampeia no PDA da clínica, porque pode ser esse que está aparecendo para vocês que eu estou mostrando, ou pode ser um outro que tem lá, que atrás dele tem a parte avaliativa, para o professor avaliar a questão de pontualidade, conhecimento técnico, material, N coisas de acordo com o PDA, como que se deu o desenvolvimento de vocês durante o procedimento clínico, certo? Independente disso, as informações seguem sendo as mesmas. O importante é que eu coloque isso daqui, tá? A folha que eu usei para isso não é tão importante assim. Depois que eu coloco o procedimento, eu preciso indicar qual que é a área. Pode estar no PDA tanto dentes, é muito comum na dentística, por exemplo, na cirurgia, ou eu posso colocar área. Em qual área que eu vou fazer aquele procedimento? Vamos pensar numa raspagem, por exemplo, subgengival, que a partir de um certo ponto é cobrado o PDA. Eu posso colocar o quinto sextante, é lá que eu vou fazer minha raspagem sub, tá? É nesse sentido. Ou se for dente, eu coloco o número do dente em questão, ou dos dentes em questão, certo? Alguns PDAs podem cobrar também a classificação de Black, e aí é de acordo com a cavidade que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, uma resina classe 2, eu sei que é uma cavidade que vai pegar a porção oclusal do dente e uma porção proximal, seja ela mesial ou distal, certo? Ou a gente costuma colocar também, por exemplo, resina classe 2. Os professores vão entender, ou a resina MOD, tá? Contanto que eu especifique quais as faces dos dentes que estarão envolvidas nessa restauração, é claro, no caso de dentística, não importa a forma como eu coloquei. Mas se tiver pedindo a classificação de Black, eu vou colocar a classificação de Black, certo? Ou se não, o procedimento eu posso colocar uma resina MOD, ou uma resina classe 2, já dá para entender. Uma classe 4, quer dizer que pegou, no caso, vamos pensar aí, um incisivo. Pegou não só a face proximal, como também a borda incisal. Então, eu colocando resina classe 4, o professor ele já vai entender qual o procedimento que eu vou estar fazendo, tá? E eu também já vou ter uma certa noção do que será feito. Alguns PDAs podem apresentar essa parte daqui, ó, que é falando sobre lista material, ou materiais utilizados. São os materiais que eu vou precisar para fazer esse procedimento. Isso é muito útil quando a gente está começando a fazer PDA, quando a gente está lá no quarto, quinto período, principalmente, porque a gente costuma esquecer muita coisa e na hora lá do atendimento isso é uma dor de cabeça para todo mundo. Então, uma orientação talvez, uma sugestão, quando vocês estiverem começando a fazer PDAs, coloquem a lista de material que vocês vão precisar. Ou aqui, ou quando vocês estiverem falando do passo a passo clínico, que é o próximo espaço aí que a gente vai ver, e geralmente é o que todo mundo já começa colocando, citem entre parênteses, eu gosto muito de fazer isso, quais materiais que vocês vão utilizar. Por exemplo, quando eu estou falando de uma profilaxia, vulgarmente chamado de limpeza, a gente coloca profilaxia dos dentes. Entre parênteses eu posso colocar compassa profilática, escova de Robson, taça de borracha, porque eu sei que eu vou precisar desses materiais. E ainda posso complementar em baixa rotação, porque eu sei que eu vou precisar do meu kit acadêmico, tá? Seria nesse sentido, para eu não deixar de levar nada. A proposta desse PDA é que ele seja discutido com o professor, então acaba que a gente utiliza ele antes, quando estamos fazendo, certo? Estudando para aquele procedimento. Durante, esse durante ele entra tanto no momento que você vai discutir com o professor, ele deve ser aprovado por um professor antes da gente começar de fato a atender, tá? Ninguém consegue realizar um procedimento, pelo menos na nossa faculdade, sem o PDA estar aprovado. No caso de cirurgia, com 24 horas de antecedência. No caso dos outros, pode ser no mesmo dia. O professor senta com você, discute o caso, faz sugestões se for o caso, e aí ele vai assinar. PDA assinado, você já está pronto para utilizar ele também durante aquele atendimento, para uma colinha mesmo, literalmente. E ao final o professor, geralmente, ou ele avalia ali no momento, ou depois, no momento do conselho de classe, esse PDA que você fez é levado em consideração para a nota no conselho de classe, tá? Então, eu preciso ter uma atenção quanto ao preenchimento desse PDA, porque pode ser que no momento que ele foi assinado, que ele foi
aprovado por um professor, eu posso falar assim, não, hoje está tumultuada a clínica, vou fazer de qualquer jeito, vou só pontuar aqui, porque como está corrido o professor vai ensinar e eu vou conseguir fazer, acabou. Não é bem assim, né? Então, você fazendo um PDA muito bem montado, você vai poupar dor de cabeça futura. Tá? Depois dos materiais, eu caio na parte do procedimento em si, da sequência clínica. Mas aí eu torno a falar, eu preciso colocar os materiais separados? Não, eu posso fazer tudo junto. Tanto é que a maioria dos PDAs não vai ter nem essa divisão aqui, tá? Esse é um modelo aleatório que eu peguei, porque eu não quero trazer uma receita pronta de bolo, de PDA, porque isso não acontece, gente. Cada paciente, a gente escuta isso do primeiro ao 10º período. Todo paciente é um paciente, cada caso é um caso. A gente está cansado de ouvir isso, mas é. Quando vocês entrarem na prática, de fato, vocês vão perceber que é. Então eu posso ter um PDA pronto. Eu poderia jogar um PDA de resina pronta aqui para vocês. Uma resina classe 1 no molar. Vocês iam chegar lá, provavelmente uma coisa ou outra vocês iriam fazer diferente do meu PDA. Porque eu fiz com base na minha experiência no meu paciente, paciente X. Vocês estão com o paciente Y, Z. Então, a ideia aqui é só passar o que é esse PDA, como que eu faço, o que eu coloco. Agora, a gente vai descobrir como que é feita essa sequência clínica. É a dúvida em questão que motivou esse vídeo, né? Como que eu faço o meu PDA, de fato. A parte clínica, por onde começar. Aqui, eu já deixei esses tópicos já escritos para facilitar a nossa vida. A gente sempre começa aqui na faculdade colocando o bochecho com clorexidina a 0,12%. Eu pego um copinho descartável, daquele pequeno, geralmente nas ilhas tem, basta eu pedir as técnicas, coloco uma quantidade razoável de clorexidina, 0,12%, e peço o paciente para fazer bochecho por 1 minuto, tá? Depois ele vai cuspir. Isso daí serve para fazer a asepsia inicial da cavidade bucal do paciente. Fechou? Esse é meu primeiro passo. Independente do procedimento que for, eu sempre vou colocar essa parte, tá? Depois eu parto para a profilaxia. E aí nessa parte da profilaxia é a limpeza mesmo, tá? Não preciso colocar de todos os dentes. Por exemplo, se eu agendei para eu fazer uma resina classe 1 de um dente 37, não justifica eu fazer a profilaxia da boca toda, porque se eu já estou na fase de restauração, subtende-se que a parte periodontal já foi feita. A parte de adequação do meio já foi realizada. Então, raspagem, profilaxia prévia, tudo já foi feito. O controle de placa do paciente está ok. Então, preciso fazer só da região mesmo. Por quê? Para eu remover aquela placa superficial, para eu conseguir passar para o meu próximo passo, que é a seleção da cor da resina. E aí, a seleção da cor dessa resina, a gente sempre faz em luz ambiente, tá? Jamais a gente vai utilizar a luz do refletor, porque aquilo lá me dá uma falsa ideia. Por conta de incidência de luz e tudo mais, se eu usar aquela luz para comparar cor de resina, eu tenho uma escala de cor lá nas ilhas também, tá? Então eu sempre vou pedir, você me empresta a escala de cor, quem estiver lá na ilha. E aí você vai levar até o paciente, vai esguichar um alquinho antes também, né? E aí lá você vai fazer a comparação de qual que é a cor de resina que você vai utilizar com base na cor do dente. Se o dente estiver muito destruído, o dente do lado, tá? E aí sempre em luz ambiente. Então eu desligo a luz do refletor para que eu possa ter uma noção da realidade da cor daquele dente, que não influenciada pela luz do refletor. Depois que eu faço a seleção da minha resina, eu já tenho a cor que eu vou utilizar para restaurar, eu já posso partir para anestesia, tá? E aí, a depender da região do dente em questão, eu vou utilizar uma técnica anestésica diferente. Nesse caso aqui, eu coloquei uma anestesia pterygomandibular, apenas como um exemplo. Vamos supor que a gente queria fazer uma restauração classe 1 de resina em um dente 37, segundo molar inferior esquerdo. Então, eu poderia utilizar muito bem a pterygomandibular. Ou uma outra técnica anestésica que eu saiba que consiga bloquear os nervos intimamente ligados àquele dente. E que, durante meu procedimento de restauração, de remoção do tecido cariado, eu vou precisar desses nervos anestesiados, tá? Pensando que uma coisa que a gente sempre faz quando está removendo cárie, geralmente, ou procedimentos mais invasivos assim, é isolamento absoluto, que tem aquele grampinho, ele machuca. Então a minha gengiva,
que circunda aquele dente, que vai receber o grampo, precisa estar anestesiada também, porque senão o paciente sente e ele vai reclamar de dor durante o procedimento, tá? Então, eu sempre tenho que pensar nessas regiões também. Depois que eu fiz a anestesia, posso colocar quais materiais eu vou utilizar? Posso. Seringa carpule, anestésico, geralmente a lidocaína, a agulha, se ela é curta, se ela é longa, a depender da técnica, tá? Parto depois para a remoção do tecido cariado, que geralmente a gente faz com broca esférica, tá? E depois com colher de dentina, que é quando a gente vai remover aquela dentina mais esclerosada, aquela dentina mais amolecida, que você consegue remover até ouvir o grito da dentina, é onde eu sei que eu tenho um tecido duro, onde eu posso parar a remoção de cárie por ali, tá? Depois que eu faço isso, a gente pode pular para a parte do isolamento absoluto, que a gente faz com aquele grampo. Eles variam aí as numerações, então vai ser de acordo com o dente em questão. O dique de borracha, que é o lençol de borracha, que a gente usa aquele azulzinho, geralmente. E o porta-dique, que a gente tem tanto metálico quanto de plástico, se eu não me engano. E aí, por que a gente sempre bate no martelo de que não existe uma receita de bolo? Porque a sequência que a gente está mostrando aqui, ela pode mudar, a depender do caso que você encontrou, tá? Então, dependendo do paciente, eu já começo com o isolamento absoluto. Porque o risco de infecção daquele dente, daquele canal, vamos supor que é um dente que eu já sei que vai expor a polpa. Então, por que eu já vou abrir ele sem isolar? Mas a gente sempre começa removendo antes, porque depois que eu isolei, eu perco um pouquinho da noção da inclinação do dente. Depois que eu isolei o meu dente, então, eu já posso partir, caso a minha cavidade já esteja pronta, não tem nenhum tecido cariado ali, ela já está com a conformidade bonitinha para receber o material restaurador, eu faço a limpeza. Geralmente a gente utiliza aquela água de hidróxido de cálcio, ou o pessoal chama de água de cal, e o controle de umidade logo em seguida. Eu posso fazer esse controle de umidade geralmente com um jato de ar a uma certa distância daquela cavidade, tá? Tem gente que utiliza bolinha de algodão, porém existem filosofias que são contra essa bolinha de algodão, tá? Então vai muito de profissional e claro que sempre com base no que a literatura vem indicando pra gente. Depois que eu fiz isso, eu posso partir para a próxima etapa, que é o condicionamento ácido, com ácido fosfórico a 37%, tá? E aí, entre parênteses, eu posso colocar 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina. É o que de praxe a gente aprende lá em materiais dentários, tá? Depois que eu faço essa aplicação com ácido fosfórico, eu parto para a limpeza da cavidade, pelo dobro do tempo, isso é importantíssimo, e controle de umidade mais uma vez. A gente sempre fala controle de umidade porque, considerando que a lesão atingiu dentina, a gente não consegue secar a dentina. Até porque se isso acontecesse, ela perderia total sua estrutura e ela ficaria muito mais friável, mais frágil. Então a gente simplesmente reduz a umidade. Por isso, controle de umidade. Depois que eu fiz isso, eu posso partir para a aplicação do meu primer adesivo. E aí eu posso falar que eu faço a aplicação da película em um único sentido, aguardo a evaporação do solvente e depois vou fotopolimerizar por 20 segundos, tá? Essas informações eu preciso colocar no meu PDA mesmo, porque o professor ele vai cobrar. E também serve de cola no momento que a gente está fazendo. Depois que eu já fiz a aplicação, fotopolimerizei meu adesivo, eu faço a inserção da resina composta, pelo que a gente chama de técnica incremental. Por quê? Quando a resina ela é fotopolimerizada, ela sofre contração de polimerização. O que é isso? Ela meio que reduz de tamanho, ela contrai. Eu fazendo isso por incrementos, ou seja, porção por porção, coloco uma primeira porção de resina, fotopolimerizo por 40 segundos, coloco outra porção, fotopolimerizo por 40 segundos. Eu consigo controlar essa contração de polimerização. Então, a minha restauração vai ter uma qualidade, uma longevidade maior, certinho? Esse ajuste oclusal é para eu ver em quais regiões que a resina está mais alta do que deveria, tá? Eu não posso deixar essas regiões no momento que eu terminei a minha restauração, porque senão o paciente ele vai começar a ter dor e aquela restauração também provavelmente ela vai ser comprometida em um curto período de tempo. A gente sabe que ninguém faz acabamento e polimento
de resina logo na mesma sessão. O acabamento que eu falo é aquele mais criterioso, mais detalhado, para deixar a resina bonitinha, digamos assim. Mas na mesma sessão, assim que eu acabo, eu faço ajustes prévios, que são esses ajustes oclusais, para eu conseguir segurar até uma próxima semana, por exemplo, uma próxima sessão, onde eu vou fazer o acabamento e polimento dessa restauração, tá? E aí eu coloco o papel carbono, peço o paciente para morder, e aí eu preciso que ele não só morda, como também ele deslize os dentes entre si, para eu conseguir pegar de fato qual região que está mais alta. E ali eu vou desgastar uma pontinha, uma ponta diamantada F ou FF, tá? Esse acabamento grosseiro a gente faz. Agora o acabamento e polimento que a gente aprende todo bonitinho lá na disciplina de materiais dentários, a gente só faz ele geralmente na próxima semana, tá? Para evitar danos na resina. Porque mesmo que eu fotopolimerizei ali, ela ainda está passando por processos químicos que podem influenciar se eu mexer demais. Vocês vão perceber que aqui agora começou a chover, mas bora lá. Depois que eu fiz essa sequência clínica, depois dessa simulação aqui que nós fizemos, é claro que não vai ser uma receita de bolo, tá? Por isso que a gente sempre fala nisso. Uma coisa ou outra pode mudar. Aqui embaixo, nos PDAs, sempre tem o espaço para a assinatura do professor. E eles sempre utilizam também para fazer alguns desenhos esquemáticos para explicar alguma coisa para gente de forma que fique mais palpável, mais didática, tá? Então vocês vão perceber que o PDA ele tem muito espaço. E aí esse PDA, posso utilizar essa folha, como posso utilizar também uma folha em branco que eu vou grampear, tá? Então assim, gente, a ideia central do PDA seria essa. Não é nada tão complexo. Uma coisa que eu vou sugerir para vocês é não caiam na besteira de ficar pegando PDA pronto. Quem tem PDA resina classe 2 de um pré-molar, de um 35, vai te ajudar? Vai, se você estiver na correria, mas vai chegar no momento de fazer, aí uma coisinha ou outra vai dar errado, tomara que não, mas a gente sabe que intercorrências sempre acontecem. Como não fui eu que fiz aquele PDA na íntegra, eu não estou preparado para fazer aquela restauração, aquele procedimento. O professor ele vai querer saber como que eu vou lidar com aquela situação, porque como é um professor para vários alunos, para várias duplas, ele não pode ficar por conta daquilo. Então é um momento de você mostrar que está preparado. É claro que vai ter uma situação ou outra que só os professores que podem intervir, é claro, mas eu falo até por segurança profissional nossa mesmo. É péssimo, é frustrante quando você está realizando um procedimento onde você não está devidamente preparado. É chato, então assim, evitem ao máximo. PDA, infelizmente, a gente tem que estudar mesmo o conteúdo antes. Então se é uma resina, eu vou ter que ir lá, abrir o Mondelli de novo, dar uma lida e montar o meu PDA. Com o tempo vai ficar tão prático na cabeça de vocês que vocês vão chegar lá na clínica, vão pegar a folha de PDA em branco e vão começar a descrever o procedimento tranquilamente. Então, é isso. Mas para isso acontecer, vocês precisam fazer de verdade. Para só então aprender e não simplesmente decorar. Tá? Ctrl C, Ctrl V. E vai chegar o momento que vocês vão ser colocados contra o muro e vão ter que mostrar que vocês sabem mesmo. E é aí que o bicho pega, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me mandando ou aqui, ou me chamar no privado mesmo e me perguntar que eu converso com vocês, tá bom? Até a próxima.